Olá pessoal, estamos aqui juntos para mais uma aula de matemática comigo, professor Wellington, e a gente vai iniciar hoje um novo conteúdo que se chama localização na reta real, certo? Conteúdo esse que é muito utilizado e que vocês, eu acho, de certa forma, acham muito fácil, e realmente é muito fácil, mas dependendo da forma que ele é colocado, ele pode, de certa forma, se tornar um pouco mais difícil, certo? Eu vou colocar um exemplo que pode acontecer, certo? Vejam só. Quando se fala em localização na reta real, realmente se utiliza basicamente uma reta. Essa aqui não está uma reta muito reta, mas ela está aqui direitinho, ó, o ponto central, que é o eixo zero, a parte positiva e a parte negativa. Vejam que ela tem dois intervalos, de 0 a 1 positivo e de 0 a 1 negativo. Onde aqui a gente tem dois casos, certo? Para descobrir o valor de M e descobrir o valor de P, certo? Esse é o típico problema que vocês podem errar por algumas coisinhas. Exemplo, imagine que a pergunta é assim: dada a reta real, defina qual alternativa tem os valores de M e P respectivamente. Se ele diz respectivamente, quer dizer na mesma ordem. Então o que é que ele pode utilizar como distrator? Colocar primeiro o P e depois o M de primeira, e você sabendo quem são cada um deles, por serem eles os números certos, porém na ordem incorreta, vocês acabam errando. Vamos lá. Você observa que o P está entre o 0 e o menos 1. Então isso aqui obrigatoriamente ou é a metade em forma decimal ou a metade em forma de fração. Como é que você vai identificar isso, professor? Como é que eu vou identificar que ele quer na forma de fração ou na forma decimal? Você vai perceber pelas resoluções, as alternativas. Porque se ele colocar na forma decimal todos os errados e colocar na forma de fração os corretos, você vai perceber que ele é o certo e o outro é o errado, certo? E aqui a mesma coisa acontece para o M. Ele vai ser 0,5 positivo, porque ele está entre 1 e 0. Ou 1 sobre 2, também positivo na forma de fração, certo? Lembram quais são os principais distratores que eu falei? Ou ele coloca, eu quero nessa ordem, o M e o P. Aí ele coloca de primeira 0,5 negativo e 0,5 positivo. Só que lembra da ordem que ele falou? Eu quero o M e o P. Aí está quem? O P e o M. E lá no final ele coloca 0,5 e menos 0,5. E às vezes a gente, por encontrar o certo, de certa forma certo, que são esses os valores, porém não na ordem que ele quer, acha que é esse porque foi o primeiro que você encontrou. Então a gente tem que prestar um pouquinho de atenção sempre que essas questões que são muito fáceis, como de localização na reta real, geralmente elas colocam alguns bizus na própria pergunta, nas possíveis respostas, para que você se atrapalhe, certo? Então vocês devem estar muito atentos. A primeira coisa a fazer é tentar representar todas as formas possíveis de cada ponto. Quais são elas? Na forma decimal e na forma fracionária. Tem outras, né? Mas essas são as mais usuais. Tranquilo? Vou dar só mais um exemplo, certo? Que esse eu acho que todo mundo já viu, certo? Vou colocar aqui mais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vejam só. Imagine que tem uma reta mais ou menos assim. Derrubei aqui na cadeira.
Imagine que temos uma reta mais ou menos assim. E o que devemos fazer? Imagine que ele coloca que tem esse ponto aqui, ó. Ponto P. E diz: quem é o ponto P na reta real? Aí você olha para ela e analisa. Imagine que isso aqui representa, por exemplo, uma distância. Certo? Aí ele pergunta: quem é o ponto P nessa reta? Aí ele vai colocar para você, ó, as opções. Letra A, 0,6. Letra B, 0,3. Letra C, menos 0,7. Letra D, menos 0,5. Vejam só. Quando a gente trabalha com reta real, a gente tem que lembrar de uma outra coisa também para justamente facilitar, direcionar os nossos trabalhos, certo? Para que a gente se concentre mais. A gente sabe que toda reta real ela tem um divisor de águas, que é o eixo zero, e ele é o centro. Então a gente tem aqui à esquerda os positivos, à direita os negativos, certo? Na reta. E que o contrário, né? Estou colocando ao contrário, mas imagine que seja assim, certo? Eu não sei como é que fica aí na tela de vocês. Aí vejam só o que acontece. Aí eu sei que aqui está a parte positiva. Então o que é que eu facilito? Se P está no lado negativo da reta real, se P está no lado negativo da reta real, o que é que eu devo fazer? Vou logo corrigir isso aqui, pessoal, senão vai ficar errado. Esse aqui é a parte negativa e isso aqui é a parte positiva, certo? Pode apresentar tabelas diferentes, professor? Pode. Mas você vai conseguir identificar quem é positivo e quem é negativo de cara, certo? Porque ele vai ter algum termo negativo daquele lado dizendo que ele é negativo, certo? Então aqui na parte esquerda é o lado negativo da força e a direita é o lado positivo da força, certo? Aí a gente vai analisar. Vou até corrigir aqui. Mais, menos e mais. Certo? Aí vamos lá. Recapitulando. Eu tenho aqui as localizações, lado positivo e lado negativo. O que é que pode me ajudar isso, professor? Se eu tiver um elemento a ser descoberto que está no lado positivo, então não vai me interessar saber quem está do lado negativo, certo? Então quem estiver do lado negativo, para mim tanto importa. Eu não vou precisar deles. Então todo mundo que estiver negativo eu nem olho mais para ele, que no caso aqui é a letra A e a letra C. Certo? Depois disso, o que é que eu faço? Eu vou tentar identificar o ponto. Certo? Se aqui é de 0 até 1, então esses outros segmentos nesse intervalo de 0 até 1 são pequenas frações até chegar em 1. Pequenas frações de 1. Então vamos lá. Fazer uma contagem para que você entenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a gente trabalha com base decimal, então, isso aqui é o número 1 dividido em 10 partes. E o P está na sétima parte. Então, vai ser o 0,7 alternativa P. Tranquilo? Vejam se vocês entenderam. A parte de localização é sempre fácil, certo? Onde a gente vai se localizar na reta real. A partir de um método coerente. Se aqui se divide de 0 a 1 e a gente está em base decimal,
Essas frações aqui vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. E aqui o ponto P, que é justamente o ponto que a gente quer descobrir, vai ser o 0,7 positivo. Macetes, que na verdade não são nem macetes, mas sim lembretes para a gente ter na nossa cabeça, que quando se pedir um valor específico e não uma sequência como o anterior, de valores para a gente colocar, a gente deve estar bastante ligado em que quadrante ele está. Se está no lado positivo ou no lado negativo. Que aí a gente já afunila o nosso resultado. Se o valor desconhecido que eu quero descobrir na reta real é um número positivo, eu já descarto de cara todos os negativos. Se for um número negativo, eu descarto de cara todos os positivos, certo? Para que a gente facilite o nosso cálculo e a gente consiga descobrir o resultado daquele problema, certo? Como se fala em números da reta real, a gente até agora só trabalhou com dois números naturais, inteiros e racionais. Podem aparecer os irracionais, que são quem? As raízes, que são as conhecidas, raiz de 4, raiz... Esse aqui são valores racionais. Agora, os irracionais são as raízes de 3, raiz de 2, raiz de 5, que têm valores aproximados e não determinados, certo? Então, quando a gente for localizar esses números, a gente vai ter uma dificuldade um pouquinho maior, certo? Mas você sabendo como calcular, que aplicando o conceito de encontrar um número vezes ele mesmo, se eu não me engano, aqui vai ser 1,41 aproximadamente. Aqui, se eu não me engano, é 1,71, se eu não me engano. E assim a gente vai construindo todos os valores. Aqui é 2, alguma coisa, certo? Então a gente consegue construir todos esses valores. Todos eles, certo? Então, com tudo aquilo que a gente aprendeu antes em outros conteúdos matemáticos serão úteis para que a gente consiga localizar esses números. Com isso, eu me despeço de vocês de mais uma aula e até a próxima. Vou sair da frente para vocês tirarem um print e até a próxima aula.